Olá, eu sou o professor Antônio Marcos e nesse vídeo eu vou apresentar a vocês os três principais elementos do contexto administrativo. Contexto administrativo? O que é isso? Calma, já vou explicar. Fiquem comigo. Muito bem, vamos começar explicando então o contexto administrativo, né? O que significa. Vamos entender primeiro o significado da palavra contexto. Se nós pegarmos o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, ABL, lá vai estar descrito o contexto como conjunto das circunstâncias, dos detalhes que acompanham um fato particular ou uma situação. Ora, isso quer dizer o quê? Contexto é a situação que nós estamos vivendo com todos os componentes que estão presentes naquela situação. Então, quando eu falo de contexto administrativo, eu estou falando da situação em que nós estamos vivendo no momento em que é necessário uma atuação administrativa. Então, esse é o contexto administrativo. Nós temos contextos para qualquer tipo de atividade profissional, né? Então, nós podemos definir contexto genérico para qualquer atividade profissional e depois levar essa imagem, essa ideia do contexto genérico para o que nos interessa neste momento, que é para a situação de administração. Então, no contexto genérico, qualquer atividade profissional, vamos imaginar esse triângulo aqui seja o nosso contexto, né? A situação com todas as suas características que estão sendo vividas, né? E nós temos três grandes elementos, né? Três grandes elementos. O primeiro é o agente, quem vai agir, quem vai executar as atividades, quem vai atuar sobre o contexto para modificá-lo e, com isso, chegar aos resultados que se deseja atingir. O segundo grande componente é o objeto, né, sobre o que o agente vai atuar. Tá? E o terceiro grande componente é o saber. Um saber qualquer que o agente vai utilizar para agir sobre o objeto e modificar, então, o contexto para atingir o resultado. Vamos imaginar, então, a profissão, um profissional de saúde, né? Um profissional de saúde seria o agente, o objeto seria o local onde ele está atuando, todos os equipamentos, materiais que ele vai utilizar e um paciente qualquer, né, uma pessoa qualquer, sobre o qual o agente vai agir para modificar uma situação qualquer deste paciente. Né? Vamos dizer, então, aplicar uma vacina num posto de saúde. O agente é o funcionário do posto de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o objeto, todo o material que ele vai utilizar e a pessoa que será vacinada. Para isso, ele precisa ter uma série de saberes para poder agir de forma adequada e atingir adequadamente seu objetivo. Então, isso aqui seria uma forma genérica para qualquer atividade profissional. No contexto de qualquer atividade profissional, eu tenho esses três grandes elementos, esses três grandes componentes. Da mesma forma, no contexto de administração. O contexto administrativo também eu vou ter os três elementos. E aí vamos identificar claramente, né, os três elementos no contexto administrativo. O primeiro é o administrador, aquele que vai atuar no contexto para modificar esse contexto e chegar aos resultados que se pretende chegar. Esse administrador pode ser um diretor, pode ser um coordenador, pode ser um gerente, pode ser um supervisor, não importa o apelido, pode ser o técnico lá, né, um torneiro que vai atuar sobre equipamentos, máquinas, para produzir uma determinada peça. Né? Para isso ele vai precisar de saber. Então, o administrador é o agente, né, o gestor. E aí eu tenho o objeto no contexto administrativo, é sempre uma organização.
Eu sempre, como administrador, vou estar atuando em uma organização. Uma organização pode ser uma empresa, pode ser uma organização da sociedade civil, uma ONG, pode ser uma organização de governo, uma secretaria, uma autarquia qualquer dentro de uma organização governamental. E para poder atuar adequadamente sobre essa organização e gerar situações que se objetivo atingir, né, eu tenho o saber e, no caso, nós vamos ter, então, os conhecimentos de administração. Então, o administrador se utiliza dos conhecimentos de administração para atuar sobre a organização, modificar um contexto qualquer ou atingir objetivos que foram estabelecidos. Aí precisa entender, né, que o administrador ele tem uma área, ele tem um porte, ele tem um tamanho, né? Vamos imaginar aqui esse administrador que nós estamos tratando, né? Esta é a sua capacidade, a sua área de atuação, né? O volume da sua quantidade de competências que ele possui para poder atuar, né? Então, um administrador ele tem uma área de atuação que é correspondente, né, às suas capacidades, competências. Para ele poder atuar, ele precisa, então, de conhecimentos de administração. E aí nós temos um conjunto enorme de conhecimentos de administração. Mas, num determinado contexto, veja essa interseção entre esses dois conjuntos. Aqui é o conjunto do administrador, características do administrador, e aqui o conjunto dos conhecimentos de administração. Neste contexto, tem essa área de interseção, que é o que é comum às duas áreas, né? Então, isso aqui é o denominado diagrama de Venn, que eu tenho, então, o que nos interessa é esta área de interseção, né? É o que é comum entre o administrador e o conhecimento neste determinado contexto, né? Da mesma forma, eu tenho lá o administrador e eu tenho a área da organização, a área de abrangência da organização, né? A área da organização, aqui eu tenho o que me interessa, essa interseção, onde nós temos a atuação do administrador dentro da organização, nas partes de gestão, nas partes de administração. Aqui eu tenho outras coisas da organização, o que me interessa, então, é esta área de interseção. Da mesma forma, eu tenho o conhecimento, né, a área toda do conhecimento, a abrangência do conhecimento, fazendo uma interseção com aquela abrangência da organização. A área que me interessa é esta daqui, a interseção entre esses dois conjuntos, organização e conhecimento. Juntando, então, os três elementos e suas respectivas áreas, olha só, esta é a interseção que vai me interessar, né? Que forma esse triângulo. Olha aqui, ó, um vértice, outro vértice, né? Aqui eu tenho um triângulo, onde eu tenho a área que me interessa de interseção entre o administrador, a organização e o conhecimento que será adotado para a ação desse administrador na organização. Os vídeos que nós teremos pela frente, né, que nós iremos desenvolver, iremos disponibilizar semanalmente, vamos tratar sempre de conhecimentos em administração. Sempre a gente vai estar tratando de conhecimento de administração, né? Eventualmente, nós teremos vídeos tratando somente de conhecimento em administração. Mas a grande maioria dos vídeos nós iremos tratar de conhecimento de administração relacionado ao administrador, ou seja, este conjunto, essa área de interseção dos dois conjuntos, né? Nós iremos tratar de conhecimento de administração combinado com o conjunto da organização, ou seja, esta área, né, de interseção, ou teremos vídeos tratando desta área específica de um contexto específico, né? Conhecimento, o administrador e a organização. Então, acho que deve ter ficado claro, vocês devem ter compreendido o contexto administrativo e os três componentes e as relações desses três componentes. A partir do próximo vídeo, então, nós iremos trabalhar
ou apenas esta área de conhecimento, o conjunto do conhecimento, ou a combinação. Sempre o conhecimento vai estar presente. Ou conhecimento com o administrador, esta área, ou conhecimento com a organização, esta área, ou conhecimento com o administrador e organização, e aí esta área restrita de um contexto bem específico de administração. Se você gostou do vídeo, se você está gostando do canal, não se esqueça de dar o seu feedback, né? Positivo ou negativo, se você não está gostando. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você poder ser avisado sempre que nós tivermos novos vídeos disponíveis. E não se esqueça, envie o link desse vídeo aos seus contatos. Esses conteúdos poderão ser interessantes e importantes para estas outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.